Outlast 2 foi lançado a 25 de Abril de 2017 e ele contou uma história totalmente diferente da do primeiro jogo. Mas de certeza absoluta que vocês já devem ter se perguntado: será que Outlast 2 foi inspirado em histórias reais? A resposta acerca dessa pergunta é que sim. Existem algumas histórias bastante semelhantes a alguns acontecimentos do jogo Outlast 2. E é neste vídeo, como especial de Halloween, que eu vou-vos falar das 5 histórias semelhantes ao jogo Outlast 2. Christ, we deserve. What? Lynn! Wait! Oh my God! Lynn! Ray, help me! Lynn! I'm here! Oh God! No! Lynn! Olá gamers, eu sou o Natic e sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo 2, como segundo vídeo acerca do especial de Halloween, eu vou-vos falar de algumas histórias reais que aconteceram de facto, que podem ter sido inspiradas ou que são meio que semelhantes dentro do jogo Outlast 2. Eu vou-vos avisar já, essas histórias podem conter um bocado de spoilers acerca do Outlast 2, por isso, se tu ainda não jogaste Outlast 2, eu aconselho muito a aproveitarem o Halloween para jogarem o Outlast 2 e depois, se vocês quiserem, podem vir ver este vídeo que já não vão estar livres de spoiler. Mas aquilo que eu gostaria imenso de ver antes de avançarmos para o vídeo era o teu like e a tua subscrição com o sininho ativado. Porque sempre que vocês dão esse combo de 3 coisas aqui no canal, dão-me um enorme apoio de forma a eu continuar a produzir conteúdo acerca de cultura pop, entre jogos, Marvel, DC, animes em geral, etc. Ok, pessoal? Então, vamos avançar para a primeira história. Suicídio em massa em Heaven's Gate. Fundado por Marshall Applewhite e Bonnie Neitz, Heaven's Gate é um culto bem diferente, sendo que os seus integrantes acreditam fortemente que existem extraterrestres com discos voadores e tudo mais. Os dois fundadores juraram que eram as duas testemunhas para o fim dos tempos e que Marshall Applewhite era a reencarnação de Cristo em pessoa. Em 1996, o culto começou a acreditar no cometa Hale-Bopp, que seria o sinal para a transcendência final. E em 1997, somente com Marshall, já que Bonnie tinha morrido há uns anos atrás, e acredita que morrer seria a única forma de evacuar a Terra e transcender como um ser superior a um humano. Então o líder do Heaven's Gate e outras 38 pessoas foram encontradas mortas, sendo que eles tinham deixado cordas indicando que todas aquelas pessoas escolheram suicidar-se. Sendo que em Outlast 2 também temos uma espécie de culto na qual o criador acredita ser algo superior a um ser humano. Apesar de esse mesmo criador, que é o Sullivan Knut, acreditar não ser uma reencarnação de Deus, mas sim ser o próprio Deus. A grande tragédia de Jonestown. O culto de People's Temple é um dos mais conhecidos e famosos casos de suicídio em massa, sendo que foram encontradas mais de 900 pessoas mortas dentro da comunidade de Jonestown, isolada na Guiana em 1978. Mas apesar de ser classificado como suicídio, acredita-se também que foi um assassinato em massa. O fundador Jim Jones criou a Jonestown como uma cidade utópica onde todos estariam livres do governo controlador dos Estados Unidos, mas que na realidade as pessoas viviam lá completamente isoladas do mundo exterior,
sem direitos a ler um jornal, e o Jones usava isso a seu favor, criando assim mentiras para controlar a mente das pessoas através do seu medo. Ele também tinha alguns homens armados à sua disposição no caso de alguém resolver sair da comunidade. Jones mentia ao dizer que ele tinha poderes divinos e até testemunhas diziam que ele abusava sexualmente de membros da seita. Muitos acreditam que Jones fez uma verdadeira lavagem cerebral às pessoas, isolando e mentindo para as pessoas, fazendo assim acreditarem que a única saída seria o suicídio, e entre as pessoas havia crianças e aqueles que não gostavam da ideia, mas eles achavam que não tinha mais como voltar a viver normalmente na sociedade após ter se juntado ao People's Temple. As mortes foram provocadas pela ingestão de veneno, seja a tomar uma substância ou a aplicá-la. Porém, Jones foi encontrado morto com um tiro na cabeça e provavelmente muitos tomaram veneno contra a vontade. O deputado Leo Ryan, junto com outras pessoas, morreram também pouco tempo antes da tragédia em Jonestown. Eles foram visitar a comunidade para ter a certeza de que os rumores eram ou não falsos, e foram atacados pelos seguidores de Jones, e isso aconteceu porque alguns membros queriam fugir da comunidade e o deputado iria levá-los. E tal como a primeira história, no Outlast 2, dentro do culto do Sullivan Knut, também dizem que o Knut abusava sexualmente os seus seguidores e fazia lavagens cerebrais, tal como o Jones no People's Temple. E outra semelhança acerca desta história é que o culto dentro do jogo também é completamente isolada do mundo exterior. Igreja Fundamentalista de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Situada no mesmo estado do jogo Outlast 2, a Igreja Fundamentalista de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, localizada no estado de Arizona, nos Estados Unidos, tem muitas características em comum como o do jogo. O líder da igreja, chamado Warren Jeffs, por alguns comandou a comunidade inclusa, todas as empresas e comércios, dando toda a sua arrecadação para a igreja, que usa todo o dinheiro para manter a sua cidade isolada. A poligamia é libertada para os membros da Igreja Fundamentalista. Warren Jeffs teve mais de 80 esposas, inclusive casou-se com jovens de apenas 15 anos, sendo que muitos meninos foram expulsos da comunidade para que o número de mulheres fosse maior para o pequeno grupo de homens que tinham o direito de ter várias esposas. A polícia passou a perseguir Warren por acusações de abusos sexuais em menores, e ele também chegou a fazer algumas declarações que indicavam um forte vínculo com o racismo. O FBI chegou a colocar Warren Jeffs na lista dos mais procurados antes de prendê-lo em 2006. Mas como a comunidade ainda existe, alguns acreditam que ele envia mensagens codificadas para as esposas com ordens. E no jogo, o Padre Knut também não só abusava das mulheres dentro da comunidade, como também bania as pessoas, neste caso homens, que o poderiam prejudicar não só a ele, mas como a comunidade em si. Sendo que o local dessa comunidade também é no deserto do Arizona, porém é perto do Grand Canyon. E o Knut também nomeava alguns apóstolos ou pessoas que ele achasse que tinham autonomia para poder liderar certa parte dessa mesma comunidade. Ramo Davidiano. Os membros da seita Ramo Davidiano foram protagonistas de uma enorme tragédia em Waco em 1993. E tudo começou em 1991, quando Vernon Howell, conhecido como David Koresh, saiu da sua igreja para se associar à Igreja Adventistas Davidianos do Sétimo Dia. Ele acabou por virar o líder e hoje o Rancho Davidiano e os Adventistas Davidianos
do sétimo dia são considerados dois grupos diferentes, sendo que o rancho comandado por David Koresh tinha outras crenças. David acreditava que era o cordeiro escolhido para decifrar os 7 selos referentes ao Apocalipse 5:1 da Bíblia. E em 1989, ele fez as mulheres do grupo serem suas esposas espirituais, na qual tiveram vários filhos, e planeou com cada um deles criar a linhagem perfeita que iria governar o mundo, e algumas mulheres apenas tinham 12 anos. Em 1993, a polícia chegou ao local onde David e o seu grupo estariam para dar voz de prisão pela posse ilegal de armas pesadas, e num tiroteio começou inesperadamente, sendo que alguns membros do grupo foram feridos, incluindo David, e 4 agentes da ATF morreram. David Koresh e todos os membros recusaram-se a sair do prédio, e o FBI passou a conduzir negociações, e depois de 51 dias, as autoridades tomaram uma decisão lastimável. Eles ordenaram um tanque de guerra jogar gás lacrimogéneo dentro do prédio, esperando que todos da seita saíssem do prédio para que a prisão dos responsáveis seja feita. Mas o pior acabou por acontecer. Gravações do grupo de polícia mostraram indícios de que a seita religiosa começou um incêndio quando o gás chegou e poucos saíram do prédio. David Koresh foi encontrado com um tiro na cabeça e mais de 82 membros foram mortos no local. O envolvimento intenso de David na Bíblia e a crença de que poderia escrever e decifrar os 7 selos lembra bastante o facto de que Sullivan Knut escreveu o seu próprio evangelho dentro do jogo Outlast 2. A Ordem do Templo Solar. Talvez esta história seja a mais semelhante para o jogo e também a mais aterrorizante que eu já li. Isso porque em 1994 uma criança de 3 meses foi golpeada violentamente com uma estaca de madeira porque o líder da seita secreta conhecida como a Ordem do Templo Solar, chamado Dimambro, acreditava que a criança era anticristo descrito na Bíblia. Depois de alguns dias ao assassinato da criança, Dimambro e mais 12 seguidores realizaram uma última ceia e uns dias depois uma série de suicídios em massa apareceram em diferentes lugares. Isto tudo aconteceu na Suíça. 15 membros do culto mataram-se com veneno, 30 por tiros sufocados e 8 morreram por outras causas, e entre os mortos estava Dimambro, e as mortes ocorreram entre os anos de 1994 e 97. E eles estavam em uma posição como se tivessem feito algum ritual. A Ordem Templo Solar iniciou-se em 1984 e era baseada na crença de que os Cavaleiros Templários ainda existiam até aos dias de hoje. Aliás, a existência dos Cavaleiros Templários foi também explorada no jogo Assassin's Creed, sendo que no jogo há certas cenas em que nós vemos pessoas não só a cometerem suicídio, mas como também vários bebés mortos, na qual, se formos a ler algumas das folhas onde esses bebés estão mortos, estão a dizer que mataram-nos por causa que pensaram que eles eram anticristo. É assustador saber que muito da história do jogo Outlast 2 tenha sido baseado em histórias que aconteceram na vida real. E eu tenho a certeza que não são só estas histórias que eu vos esteve a contar, e sim que devem existir muito mais. Mas caso vocês saibam de alguma história da vida real que possa ter sido inspirada ou que seja semelhante no jogo, não se esqueçam, podem comentar a história completa que vocês encontrarem, para eu também ter conhecimento de
algo que eu não consegui pesquisar para trazer este vídeo. Mas não se esqueçam, pessoal, também deixem o vosso like, a vossa subscrição e o sininho ativado. Deem esse combo de 3 coisas que eu agradeço imenso. Dá-me um apoio enorme para eu poder continuar com este conteúdo de cultura pop, desde jogos, Marvel, DC, animes no geral, etc. Então, gamers, fiquem por aí para o próximo vídeo da semana de Halloween. Então é isso tudo, gamers. Abraços e vemo-nos daqui a uns dias.